Olha, eu vou bem direto ao ponto aqui nesse vídeo, porque se você é uma pessoa preguiçosa, provavelmente nem introdução você vai querer assistir. A primeira coisa que com certeza vai te ajudar a deixar de ser uma pessoa preguiçosa é perder a mentalidade de vítima. A coisa que mais me motivou a agir foi entender que ninguém se importa. Se você não se movimentar, ninguém vai vir para te salvar. Quando a gente tá numa situação de preguiça, tô falando de preguiça, tá? Não tô falando de problemas psicológicos, nada disso não. Quando você tá na preguiça, é muito difícil de aceitar uma realidade muito importante, que se você tá nessa situação de preguiça, é porque você tá numa situação boa. E quem não está numa situação boa não tem alternativa a não ser se mover. Quem tem necessidade, age independente da situação. Ela vai fazer alguma coisa para resolver a situação dela. Tem um aluguel para vencer, ela vai se movimentar para levantar um dinheiro para pagar a conta dela, pagar o aluguel. Uma pessoa que tá parada, só vendo a vida passar, algum conforto ela tem. Isso é uma verdade que as pessoas se negam a enxergar, porque elas estão na zona de conforto, elas têm problemas. Mas o fato delas ter problemas não significa que elas têm uma vida ruim, porque se fosse tão ruim assim, já tinha se movido. Quando a gente está tomado pela preguiça, a gente não percebe que ficar parado dói mais do que fazer alguma coisa. Eu sei que a primeiro momento parece muito confortável a gente ficar maratonando uma série, é muito confortável não fazer nada, não ser produtivo, mas na verdade não fazer nada gera muito mais sofrimento. É só você parar para pensar. Se você estiver parado e você pegar para ler um livro, algumas páginas de um livro, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais produtivo, tá fazendo alguma coisa. Quantas pessoas não se sentem culpadas depois de passar um dia inteiro maratonando uma série? Uma coisa é um final de semana, legal, mas tem gente que faz isso durante a semana. Mas Marcela, por que não fazer nada dói mais do que fazer alguma coisa? Ainda não entendi. Que quando você não faz nada, você ganha o peso da comparação. Você fica aí na internet vendo a vida dos outros, você vê as pessoas fazendo dieta, pessoas estudando alguma coisa, se formando, pessoas casando, pessoas se movimentando, e você parado fica só olhando aquilo, dói muito. Não só pela comparação externa, mas pela comparação interna mesmo, porque no fundo a gente sabe o nosso potencial, a gente sabe que dá pra fazer alguma coisa, a gente se conhece um pouquinho pra saber que aquela vida que a gente tá levando não é o suficiente pra gente. Isso vai gerando uma angústia, vai gerando um mal-estar, porque se você não tivesse dentro de você algo de muito útil, algo de muito bom, você não se sentiria culpado por estar sendo preguiçoso. A segunda coisa, pra você deixar de ser uma pessoa preguiçosa, é você entender que você precisa se curar. Enquanto você não se cura daquilo que deu errado na sua vida, você não vai conseguir andar pra frente. É preciso entender que coisas ruins acontecem com todo mundo. O que não pode acontecer é você ficar travado num problema que deu errado não sei quanto tempo atrás e não se movimentar pra fazer nada diferente. Você vai precisar se movimentar pra se curar da dor que você sente. Ficar parado só aumenta o problema, vai aumentando a sua angústia, vai aumentando a preguiça, tudo vai piorando quando a gente tá parado. Teve um tempo atrás que eu tava muito angustiada mesmo. Eu não procurei um médico pra saber se eu tinha algo ou não, porque eu sei que eu tava sentindo uma angústia muito grande. Mas eu consegui juntar as forças que eu tinha e começar a fazer uma caminhada. O máximo que eu conseguia fazer era uma caminhada aos sábados e ponto. Era algo muito pouco, mas era tudo que eu conseguia fazer. Pra mim, que não tava fazendo nada, já era muito. Eu já fiz muita caminhada muito mal mesmo, assim, de eu estar com óculos escuros na cara e a lágrima escorrendo aqui embaixo, entendeu? Mas eu fui percebendo que eu fazia um pouquinho, eu me sentia melhor. Depois eu, ao invés do sábado, eu ia sábado e domingo. E aí, durante a semana, eu comecei a fazer alguma coisinha também. Mas se eu não tivesse tido a força de começar a me movimentar, eu jamais teria me curado. E a partir disso, outras coisas vieram também. A partir disso, eu criei forças para ler o que eu precisava ler, fazer o que eu precisava fazer para me curar internamente. Isso foi acontecendo. Mas se a gente não se movimenta, nada vai se resolver, porque ninguém vai vir salvar a gente. Ninguém vai vir estendendo a mão para você e, nossa, o que você precisa? Tem tudo aqui para te ajudar. Dificilmente isso vai acontecer. A iniciativa precisa partir da gente. A gente precisa querer ficar bem. A terceira coisa para você largar a preguiça de lado de uma vez por todas é você esquecer a estética e cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo, o que eu falo, não é questão só de emagrecer ou essas coisas do tipo, não. É cuidar do seu corpo como um todo, se enxergar como um todo. Beber mais água, diminuir o açúcar, diminuir carboidrato. Não tem como uma pessoa se sentir disposta com sangue cheio de açúcar. Não adianta você comprar nada aí de suplemento, de não sei o que, se você não tá fazendo o básico. O básico é a gente mandar pra dentro aquilo que o nosso corpo precisa. Energia, comer bem. Nessa época que eu tava mal emocionalmente, eu só comia besteira também. Me entupia de açúcar, muito carboidrato, muito álcool também, final de semana. E às vezes dias de semana também. E meu corpo não tinha energia pra nada. Meu corpo era um corpo fraco. Por mais que eu tava grande, né? Eu tava muito acima do meu peso, mas era um corpo fraco, não tinha energia pra nada. Porque eu não dava pro meu corpo o combustível necessário. Eu sei que aqui na internet tem muita essa coisa motivacional, tem muitas essas coisas do que você deve pensar, da mudança de mentalidade, pra você sair da preguiça. Mas nada disso vai adiantar se você estiver se alimentando errado. Porque uma boa alimentação é a base para uma boa disposição. Você não vai conseguir se sentir muito disposto, acordar muito bem, se na noite anterior você se entupiu de açúcar.
água. Crie o hábito de beber mais água, deixe uma garrafona de água perto de você, de fácil acesso, pra você ficar se hidratando durante o dia. Pode parecer besteira, mas as pessoas não fazem isso. A gente tá numa época onde as pessoas cuidam muito da estética. Então, é suplemento, achando que aquilo vai melhorar a aparência, é coisa estética mesmo, de procedimentos, é cremes, é não sei o quê. As pessoas não cuidam do básico. Eu fico vendo pessoas que pagam caríssimo em cremes pra pele e tal, mas não fazem o básico, é beber água. Você não vai conseguir ter uma pele bonita, com o corpo desidratado. E o básico a gente não faz. Na época da pandemia, eu senti muito forte no meu corpo esse negócio aí da alimentação. E como eu falei, eu tinha uma alimentação muito ruim e tal. E aí eu peguei a Covid, gente, foi horrível. E antes de eu saber que eu tava com Covid, eu tava me alimentando muito mal. E naquele iniciozinho, onde você não tem muito sintoma, eu me alimentei muito mal também. Eu lembro que eu cheguei na cozinha, abri a panela, tinha aquele feijão mulatinho dentro, eu peguei só aquele feijão com arroz e ponto. Eu tava tão fraca que eu não tive nem a disposição de fritar um ovo, entendeu? Mas aquele feijão com arroz que eu comi parece que entrou no meu sangue uma energia, uma coisa, porque eu não sabia, mas o meu corpo já estava lutando contra o vírus, entendeu? E eu tava mandando pra dentro só besteira. Então você imagina lá, né, as células de defesa lá, doidas lutando contra um vírus, uma bactéria que você tem alguma coisa assim, e você lá só mandando pro teu corpo só besteira. A gente acaba deixando nosso corpo indefeso. Aí eu comi bem lá o arroz com feijão, já senti melhor, tudo mais. Depois eu fiz o teste, descobri que era Covid e tal. Aí tomei vergonha na minha cara e comecei a aprender a comer as coisas, porque eu era muito chata com a alimentação. Que é assim, né? A gente precisa sentir na pele a necessidade das coisas, às vezes a gente dá aquele sacode. E muitas vezes a preguiça, ela vem de uma falta de uma alimentação adequada, de falta de água, do básico. A quarta coisa é você controlar os estímulos que você vai receber. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele não é algo, assim, totalmente independente, sabe? A gente precisa controlar os estímulos que a gente vai receber. Eu adoro dar esse exemplo, mas pra mim é a forma mais clara de explicar isso. Quando você vê uma coisa triste, você vai sentir um sentimento triste. Se vê alguém chorando, te dá uma coisa estranha. Se você não for uma pessoa, né, fora da casa, se for uma pessoa normal, você vai sentir um negócio estranho. Você vê uma notícia de um desastre, o que você sente quando vê aquilo? Você sente um negócio ruim, você não sente uma coisa boa, né? Então, a gente precisa controlar os estímulos que a gente recebe. Então, se você quer sair da zona de preguiça, o que você tem que fazer? Você tem que criar um ambiente onde seja propício você sair da zona de preguiça. E isso inclui você tomar cuidado com o que você assiste nas redes sociais. Uma coisa que me ajudou muito também nesse início aí de sair da preguiça foi começar a seguir novas pessoas. Comecei a seguir a galera que corria, comecei a seguir uma pessoa que só falava de coisa saudável e tal, e acabei sendo motivada por esse ambiente que eu mesmo criei. E nessa coisa de controlar os estímulos que a gente recebe, acaba também entrando as pessoas. Tem pessoas que acabam reforçando esse comportamento de preguiça que a gente tem. Se você anda com pessoas que não fazem nada, você se sente confortável em também não fazer, entendeu? Acho que quando você começa a conhecer umas pessoas diferentes, que se movimenta, que fazem alguma coisa, você começa a se sentir estranho por não fazer aquilo também. Então é muito importante a gente fazer essa limpa na nossa vida como um todo. Organizar o ambiente ao nosso redor, tirar essa bagunça toda que fica perto da gente e também organizar nosso ambiente virtual, as pessoas que a gente vai conviver, porque isso tudo são estímulos positivos que vão fazer você continuar sendo produtivo. Porque o que acontece aqui, a pessoa tem aquele estalo de ânimo, ela se levanta, ela vai se movimentar, vai fazer alguma coisa diferente. E aí ela pega o celular, dá de cara com publicação de fast food, dá de cara com a publicação da galera enchendo a cara, do pessoal não fazendo nada, dos amigos no grupo ali falando da série que maratonou, ah, você viu a série de não sei o que, não sei o que, você se sente mal por não assistir. Aí acaba se desmotivando por fatores externos. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você se acha uma pessoa muito preguiçosa, mas na verdade você está no lugar errado, com as pessoas erradas. Outro pensamento que pode dar um estalo assim é você entender que você não é preguiçoso. Tira da sua cabeça. Eu sou preguiçoso. Você está num momento de preguiça. E se você está num momento de preguiça, você pode deixar de estar. Porque esse negócio de ficar falando eu sou preguiçoso, você acaba botando uma tarde em você mesmo. Isso não é legal. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para ajudar aqui no meu conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.